Presidente Jair Bolsonaro confirma aumento do Auxílio Brasil e criação de um bônus para os caminhoneiros. Ministro do STF marca reunião para governo e estados acertarem limite do ICMS sobre combustíveis. Preços começam a provocar falta de estoques nos supermercados. Incêndio em abrigo para dependentes químicos provoca pelo menos 11 mortes em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Índios entram em choque com policiais no Mato Grosso do Sul. Suprema Corte dos Estados Unidos permite que aborto seja proibido, mesmo em casos de estupro. Guerra na Ucrânia completa 4 meses e os combates são cada vez mais intensos. E uma faculdade de São Paulo agora tem aulas no metaverso, que é o mundo virtual. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje que o governo vai aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Os caminhoneiros e quem usa gás também serão beneficiados. O anúncio foi feito durante a entrega de casas do programa Casa Verde Amarela, na Paraíba, ao mesmo tempo em que o senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, apresentava detalhes da medida que deverá ser votada terça-feira. A decisão vai ser incluída na proposta de emenda constitucional que, originalmente, iria compensar os estados que zerassem o ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha. Como a medida foi abandonada, o relator da PEC no Senado, Fernando Bezerra, disse que, além do aumento do Auxílio Brasil, a proposta será dobrar o valor do Auxílio Gás, que hoje paga a cada 2 meses apenas metade do equivalente a um botijão de gás. O senador anunciou também a criação do auxílio caminhoneiro, que será de R$ 1.000 por mês. O parlamentar explicou que os recursos serão melhor aproveitados em benefícios destinados a públicos mais específicos. O impacto financeiro do relatório produzido por Fernando Bezerra será de cerca de 35 bilhões de reais. 1,5 bilhão para o reajuste do Auxílio Gás, quase 5,5 bilhões para os caminhoneiros e 21 bilhões e 600 milhões para o Auxílio Brasil. O relator afirmou que conversas com a equipe econômica do governo ainda estão em andamento para definir as fontes de receita que vão bancar as medidas. O relatório da PEC 16 deve ser apresentado na próxima segunda-feira à tarde. O Ministério Público Federal pediu à Justiça que a investigação sobre o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, seja enviada para o Supremo Tribunal Federal. Segundo o Ministério Público, a medida é necessária porque a interceptação telefônica do ex-ministro indica a possibilidade de vazamentos das apurações e da interferência de instâncias superiores no caso. A Polícia Civil descobriu um esquema em São Paulo montado para invadir o sistema de Departamento Estadual de Trânsito e apagar multas. Segundo as investigações, em apenas um dia foram eliminadas quase 600 infrações. Uma quadrilha é suspeita de ter desviado milhões de reais dos cofres públicos do estado de São Paulo em um esquema de multas de trânsito. O grupo conseguia senhas e invadiu o sistema do Departamento Estadual de Trânsito para apagar o registro das infrações. Para fazer esse serviço, cobravam o valor dos donos dos veículos para zerar as dívidas. A polícia estima que a fraude desviou 180 milhões de reais dos cofres do estado. As investigações apontaram que em apenas um dia, 580 multas foram apagadas do sistema. Agora, os investigadores querem descobrir se os funcionários do Detran também estão envolvidos no esquema. Os policiais cumpriram 8 mandados de busca e apreensão, um deles em uma mansão em Salto, no interior de São Paulo. O imóvel pertence a uma mulher de 35 anos. Ela trabalha como despachante e é suspeita de liderar a quadrilha. A investigação apontou que a despachante pagava mensalidade para ter uma senha master, dada apenas a servidores públicos que ocupam cargos importantes no Detran. O departamento informou que vai recolocar todas as multas que foram retiradas dos prontuários dos veículos de maneira fraudulenta
e que isso pode bloquear os licenciamentos, o que pode impedir desde a venda até a circulação destes carros. Pelo menos 11 pessoas morreram vítimas de um incêndio no Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos no município de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Essa já é considerada a maior tragédia causada por um incêndio na região, atrás apenas do caso da Boate Kiss. O fogo teve início em um dos quartos do prédio por volta das 11 horas da noite de ontem e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros apenas no final da madrugada desta sexta-feira. Todas as vítimas são homens, a grande maioria internos do centro de reabilitação. Pelo menos 10 deles morreram no local. Um outro foi levado até um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da polícia, além das vítimas fatais, 2 pessoas foram encaminhadas a um pronto-socorro próximo e já receberam alta. 2 seguem internadas e uma desaparecida. A perícia, juntamente com a Brigada Militar, Defesa Civil e outros órgãos de segurança pública, permaneceram no local até o final da tarde de hoje. Em nota, a Prefeitura da cidade decretou luto oficial de 3 dias em respeito às vítimas e seus familiares. O Ministério da Cidadania também prestou solidariedade às famílias das vítimas e aos funcionários do CETRAT e disse estar acompanhando de perto as investigações sobre a causa do incêndio. O Brasil registrou os primeiros casos de transmissão comunitária da varíola do macaco. 2 novos infectados não viajaram e nem tiveram contato com viajantes. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou 2 novos casos da varíola do macaco na cidade, sendo que nenhum dos contaminados tem histórico de viagem para os países onde a doença está circulando e nem contato com os viajantes. Isso significa que o Brasil passou a ter a transmissão comunitária da doença. O Ministério da Saúde também divulgou que 3 casos de São Paulo estavam em investigação de transmissão local, porque, de acordo com as primeiras investigações, 3 homens do estado estão doentes, também não têm histórico de viagem ou contato com viajantes. A Sociedade Brasileira de Infectologia explicou que é importante que sejam rastreados os contatos com os doentes, porque se for confirmada a transmissão comunitária, muda o panorama da doença aqui no Brasil. É uma doença contagiosa, transmitida por fluidos, uso de toalha, roupa contaminada. E com isso, se o indivíduo contaminado mora com alguém, ou divide, ou compartilha utensílios ou roupas com outra pessoa, existe uma chance de transmissão. O surgimento de infectados comunitários obriga que os órgãos de vigilância da saúde tenham uma atenção maior sobre o aparecimento de novos casos. Medidas rigorosas de rastreamento, diagnóstico rápido, isolamento adequado e outras medidas devem ser adotadas para conter o surto. E veja a seguir, mercado de franquias cresceu 10% no ano passado. E ainda, por causa da guerra de preços, supermercados começaram a enfrentar dificuldades para repor estoques. Quem vai aos supermercados está percebendo que alguns produtos estão em falta. É que na guerra de preços, os comerciantes deixam de fora alguns itens que não são essenciais. Eles vendem bem, mas podem ficar fora da sacola de compras em uma hora de alta de inflação, como, por exemplo, os chocolates. No mês passado, a falta de barras de chocolate nas prateleiras atingiu 20%, maior desfalque desde o mesmo período de 2020, quando o índice atingiu 17%. Essa queda está atrelada com o menor poder de compra dos consumidores e com o alto preço do produto. Também foi constatado a queda na procura do chocolate em relação a abril, mês de Páscoa, onde ele esteve presente em 14% dos carrinhos de compra, enquanto em maio esteve em 9%. Para se ter uma ideia, o preço médio do chocolate aumentou em mais de 20% nos últimos 12 meses. Em nota, a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates disse que tem como diretriz não comentar sobre o preço dos produtos aplicados por seus associados e nem sobre o volume de vendas.
Ainda completou comunicando que as empresas do mercado estão sempre procurando oferecer soluções dos mais diversos preços, gramaturas, formatos e embalagens, para garantir que o consumidor tenha a oportunidade de consumir da maneira que quiser e como puder. Para especialistas, devido à inflação, existe um conflito entre o setor da indústria e o varejista sobre como não repassar os altos custos da produção aos itens nas prateleiras. Por esse fato, os donos de supermercados vêm trabalhando com estoques cada vez menores e repondo menos os produtos que muitas vezes ficavam parados em prateleiras e não eram vendidos. Os empresários também estão aprendendo com o momento instável econômico e criando fórmulas de como reduzir os estoques ou encontrar oportunidades para realizar um reabastecimento sem ter prejuízo. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, que mede a prévia da inflação oficial, subiu pelo 10º mês seguido e ficou em 0,69% em junho, contra 0,59% em maio. Nos últimos 12 meses, o indicador continua acima de 12%. Segundo o IBGE, o que mais pesou no IPCA 15 deste mês foi o preço dos planos de saúde, mas alguns itens merecem atenção porque mais do que dobraram. Só o plano de saúde teve reajuste de 15,50% autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar em 26 de maio. Em junho, a média dos valores das passagens aéreas subiram 11,36%. O seguro voluntário de veículos, 4,30% e o óleo diesel, 2,83%. Já na habitação, houve altas nos custos da água e esgoto e no gás encanado. Ao mesmo tempo, houve quedas nos preços do etanol e da gasolina. Os alimentos tiveram redução no ritmo de aumento de preços de maio para junho, ao passar de uma taxa de 1,52% na prévia de maio para 0,25% em junho. O comportamento foi influenciado pelos alimentos para consumo no domicílio, que saíram de uma inflação de 1,71% no mês anterior para 0,08% na prévia de junho. O leite longa-vida, por exemplo, que havia subido 7,99% na prévia anterior, registrou 3,45% em junho. Também foram observadas quedas de preços em produtos como cenoura e tomate. Na prévia do mês, todos os grupos de despesas tiveram inflação, com destaque para a saúde e cuidados pessoais, além de vestuário. Pela primeira vez desde que os preços começaram a ser medidos, o óleo diesel ficou mais caro que a gasolina. O levantamento divulgado hoje pela Agência Nacional de Petróleo mostrou que, para abastecer desde a semana passada, quando a Petrobras autorizou o último reajuste, o litro do diesel passou a custar em média R$ 7,56, 15 centavos a mais do que a gasolina. Fechando mais uma semana no mercado financeiro, o dólar fechou em alta e marcou a 4ª semana consecutiva de ganhos, depois dos temores de que juros mais altos nas principais economias levem a uma recessão. Com isso, a moeda norte-americana subiu 0,45% e encerrou o dia cotada em R$ 5,25 na venda. A Bolsa de Valores também subiu 0,60%, com 98.672 pontos. Mesmo com a pandemia, o mercado de franquias registrou alta. Segundo dados do Sebrae, no ano passado, o setor cresceu 10% e faturou cerca de R$ 185 milhões de reais. E os investidores estão otimistas para este ano. Alimentação, cosméticos e hoje, até o mercado pet está se rendendo ao sistema de franquias. Olha só, uma rede de padarias só para os bichos de estimação. O mercado pet também foi um mercado que sofreu menos com a crise e muitas pessoas começaram a adotar. A gente acha que ainda tem bom potencial de crescimento. E quem não tem vontade de relembrar o gostinho da infância com aquele algodão doce? Pois é, olha ele aqui, facinho de fazer. Você escolhe o formato e o sabor e depois só retirar prontinho da máquina. Até ele virou franquia.
Hoje a gente está aqui com a de algodão doce, mas a gente também está trazendo alguns outros modelos, como de sorvete, de balão, pirulito. Então hoje a gente tem as máquinas robóticas, que é esse modelo que a gente acabou de ver, com algodão doce. Tem as máquinas não robóticas, que daí a gente tem uma série de opções para licenciados. Então a gente procura trazer esse novo canal de vendas para a empresa, né? E com as robóticas para trabalhar com um público um pouquinho diferente, trazer um pouquinho da nossa infância aí, mas de uma maneira já mais atualizada, né? De uma maneira já mais construída, para que a pessoa já tenha essa parte de experiência que a gente está trabalhando. O setor de franquias também registrou alta na geração de empregos. Foram quase 1,5 milhão de vagas em 2021. A Aline começou com uma pequena sala de estética no Paraná e hoje tem uma marca com 100 franqueados espalhados pelo Brasil. Com esse nosso projeto de unidades, em apenas 3 anos a gente já tinha 5 clínicas próprias e os nossos próprios clientes começaram a nos procurar para ter a nossa marca, ter a The Clinic. A expansão começou em 2019, com alguns clientes e próprios profissionais da The Clinic querendo ter sua própria clínica. E nesses 2 anos de expansão da The Clinic, já somos mais de 100 unidades pelo Brasil e trazemos esse diferencial de resultado para a nossa cliente, atendimento de excelência e sempre trazendo a novidade que a nossa cliente busca na estética. Segundo os especialistas, o sistema de franquia é considerado hoje um dos mais seguros no Brasil. Para você ter uma ideia, apenas 5% dos empreendimentos fecham antes de completarem 2 anos de funcionamento. Quando você adquire uma franquia, você não começa um negócio do zero e você adquire um produto ou serviço que já foi testado e validado no mercado. E os investidores estão otimistas. Segundo eles, em 2022, a previsão é de crescimento de 9% no faturamento, que deve superar 201 bilhões de reais. 5% das redes de franquia e 7% das unidades de franqueado. A franquia traz essa segurança. Então, muita gente que quer ter seu próprio negócio tem receio e não sabe muito por onde começar. Então, a franquia ela traz essa segurança para o franqueado. Então, acredito sim no crescimento da franquia no Brasil. E veja a seguir, a guerra na Ucrânia completa 4 meses com combates cada vez mais intensos. E veja também, mulheres vão às ruas nos Estados Unidos em protesto contra a decisão da Suprema Corte, que vai permitir que o aborto seja proibido até em casos de estupro. Índios Guarani Kaiowá e policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar entraram em conflito hoje em uma propriedade rural de Amambai, no Mato Grosso do Sul. Várias pessoas ficaram feridas. A polícia afirmou que todas foram levadas para o hospital regional da cidade, algumas com ferimentos de arma de fogo. Entre as vítimas estão 2 menores de idade, um de 14 e outro de 15 anos. Conflitos entre indígenas e a força policial aconteceram em 2 cidades de Mato Grosso do Sul. Na quinta-feira, em Amambai, a 351 quilômetros da capital Campo Grande, indígenas Guarani Kaiowá ocuparam território de Guapói, alegando ser parte de um território tradicional que lhes foi roubado quando houve subtração de alguns hectares da reserva de Amambai. Na sexta-feira, na tentativa de reintegração de posse da fazenda, o batalhão de choque da capital foi acionado, juntamente com a polícia militar da cidade. Chegando ao local, deu-se início ao conflito. Houve troca de tiros que deixou um saldo de 3 policiais militares feridos à bala, porém sem gravidade. Eles foram levados para o Hospital Regional de Ponta Porã. Nas redes sociais, vídeos com pessoas feridas foram divulgados. 6 indígenas também foram feridos a tiros, inclusive uma menina. Grupo do cacique Guarani Kaiowá, 5 mal de apico aí. O clima é de tensão no local desde o mês de maio, quando aconteceu outra invasão. Conforme o povo Guarani Kaiowá, o território não foi invadido, e sim retomado. Já em Naviraí, região sul do estado, um grupo de cerca de 20 a 30 indígenas iniciou uma invasão na fazenda Tejuí, distante cerca de 14 quilômetros da cidade. Os invasores fizeram os moradores reféns, iniciando a ocupação da sede da fazenda e das estradas de acesso. Como bloqueio, os indígenas fizeram uma fogueira e colocaram um trator e uma caminhonete da própria fazenda na estrada.
Com a intervenção da Polícia Militar, os indígenas ameaçaram tacar fogo também nos maquinários para impedir o avanço da PM até a sede da fazenda. A situação foi controlada pela polícia. Os índios estavam armados com arco e flecha, vários flechas aí artesanais pontiagudas, capazes de matar uma pessoa. Uma delas, inclusive, atingiu aqui o nosso para-brisa, perfurou, por sorte não atingiu o nosso policial. Também foice, marreta, e com certeza ao amanhecer do dia nós vamos encontrar outras ferramentas, outras armas deixadas por eles durante a nossa intervenção. Não há informações sobre feridos, pois após tomar posse do trator e da caminhonete, a Polícia Militar já não encontrou nenhum indígena na sede da fazenda. A Fazenda Tejuí faz limite com outra área já ocupada anteriormente por indígenas e a Polícia Militar está atenta a possíveis tentativas de invasão em terras da região. A Polícia Federal libertou hoje o homem que se apresentou ontem em São Paulo para confessar envolvimento no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do repórter britânico Dom Phillips. Segundo os investigadores, a versão dele tem várias contradições. As investigações do duplo homicídio são conduzidas por autoridades federais. O corpo do indigenista Bruno Pereira, de 41 anos, morto no Amazonas, foi cremado hoje à tarde em Pernambuco. O velório começou pela manhã na sala de velório central. A cerimônia de cremação foi fechada, reservada para a família e amigos, e aconteceu por volta das 15 horas. Numa cerimônia de muita comoção e homenagens, amigos indígenas de Bruno se emocionaram. O caixão foi coberto com bandeiras de Pernambuco, a do esporte e com a camisa da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. A cerimônia de cremação do corpo do jornalista inglês Dom Phillips está marcada para domingo em Niterói, no Rio de Janeiro. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o aborto no país não é mais um direito constitucional. Sentença que trará impactos para a sociedade norte-americana. A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos revogou uma outra resolução, a Roe v. Wade, de 1973, que reconhecia o direito constitucional da mulher ao aborto e o legalizava a nível nacional. A resolução da Corte deu uma vitória importante aos republicanos e conservadores que querem limitar ou proibir o procedimento. Contudo, a mudança não irá proibir definitivamente a prática, mas abre espaço para que cada um dos 50 estados norte-americanos adote vetos locais. Dessa forma, estados com governos conservadores, ou seja, republicanos como o Texas e a Flórida, por exemplo, devem retirar esse direito de suas moradoras. Enquanto as regiões sob o comando dos democratas, como a Califórnia e Nova York, tendem a manter o direito às mulheres. O presidente democrata dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou a decisão de erro trágico, já que expõe a maioria conservadora da Suprema Corte. Biden ainda pediu para que os protestos sejam pacíficos e que os manifestantes não respondam com violência. Uma lei federal para liberar o aborto no país todo pode ser elaborada, mas as chances de o Congresso atual aprovar uma proposta sobre o tema são mínimas. O fim deste direito constitucional já era esperado desde maio, quando um rascunho da decisão foi revelada pelo site político do país. Para uma parcela grande da população norte-americana e lideranças políticas, a decisão da Suprema Corte foi comemorada como a maior vitória para a vida em uma geração. Há alguns anos, o combate ao aborto nos Estados Unidos se tornou uma causa que uniu diversas esferas do conservadorismo do país. A guerra na Ucrânia completou hoje 4 meses sem trégua nos combates. As forças russas dominam praticamente toda a região do Donbás, no leste do país, considerada estratégica pelo Kremlin. As forças ucranianas receberam a ordem de se retirar de Severodonetsk, uma área estratégica. A tomada da cidade permitiria que os russos avancem sobre a localidade vizinha de Lysychansk, consolidando seu controle da região de Lugansk e permitindo progredir em sua ofensiva contra a bacia de mineração do Donbás, que desde 2014 já está parcialmente sob o controle de separatistas pró-Moscou. Na região vizinha de Donetsk, o governador afirmou que nenhuma cidade é segura para os moradores.
A notícia chega poucas horas depois que a União Europeia mostrou um forte apoio à Ucrânia ao conceder o status de candidata, ainda que este processo possa levar anos até que o país entre para o bloco. Enquanto isso, a Ucrânia multiplica os pedidos para acelerar a entrega de armas. Os Estados Unidos anunciaram ontem o envio de uma nova leva de ajuda militar ao país, de 450 milhões de dólares. Mesmo ocorrendo do outro lado do oceano, a guerra entre Rússia e Ucrânia tem efeito catastrófico sobre o orçamento das famílias, inclusive no Brasil. Desde a ordem de invasão do presidente Vladimir Putin às cidades ucranianas, o mundo sofre com o impacto da inflação, já que houve um grande desequilíbrio no comércio mundial de commodities. A Rússia é o maior exportador de trigo do mundo e a Ucrânia ocupa a 4ª posição. Juntas, são responsáveis pelas exportações de 30% do trigo global, 19% do milho e 80% do óleo de girassol. A Organização das Nações Unidas também estima quase 8 milhões de refugiados e cerca de 4 mil mortes no conflito. Além das severas consequências humanitárias, a ONU também alerta para risco de escalada da fome em todo o planeta por reflexo do conflito. E veja a seguir, ministro do STF marca reunião para que estados e o governo Bolsonaro acertem detalhes sobre a cobrança do ICMS sobre combustíveis. E ainda, uma faculdade de São Paulo agora tem aulas no metaverso, que é um mundo virtual. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal marcou uma audiência de conciliação entre os estados e o governo federal sobre a cobrança de ICMS dos combustíveis e outros itens. A reunião marcada para a próxima terça-feira por videoconferência para que todos acertem as divergências sobre as mudanças que o presidente Jair Bolsonaro fez na cobrança do imposto. Pelo texto sancionado, publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta quinta-feira, ninguém poderá cobrar mais do que 17% ou 18% de ICMS, dependendo do produto ou serviço. O objetivo é conter a alta dos combustíveis no país. Os estados haviam concordado com a medida, que passou a prever que, se houvesse perda de arrecadação, eles seriam compensados. O acerto foi feito durante as negociações com o Congresso, mas a situação mudou. O presidente vetou alguns trechos do projeto e, entre eles, exatamente os que permitiam a contrapartida aos estados pelas perdas na arrecadação causadas pela redução do ICMS. Os 9 vetos ainda serão analisados pelo Congresso. Um dos vetos foi no dispositivo que previa que, no caso de baixa no recolhimento do ICMS, a União deveria compensar os estados e municípios para que os pisos constitucionais da saúde, educação e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, ficassem nos mesmos níveis de recursos de antes da lei entrar em vigor. Também foi vetado o dispositivo que beneficiava os estados que não tinham dívidas com a União. Ele permitia o ressarcimento das perdas desses estados por meio de repasse de receitas com origem na compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Bolsonaro justificou que nos últimos 2 anos foi observada melhora significativa na situação fiscal de estados e municípios e, por isso, não precisam de compensação. Ele afirmou ainda que os estados receberam auxílio da União em 2020 por causa da pandemia. Este economista explica que os vetos vão atingir diretamente a população, já que os estados e municípios vão perder arrecadação em serviços tão essenciais como a educação e a saúde. A população é que sofre, né? Os estados eles estão mais diretamente ligados ao atendimento da população, também os municípios, né? E o ICMS era direcionado também a esse tipo de gastos, né? Já previsto no orçamento. E fica muito difícil, né, para esse segundo semestre, que os orçamentos já estão sendo, de alguma forma, executados, né, os estados fazerem frente a essas despesas. Né? Então existia essa saída de que o governo federal iria compensar os estados pela perda, sobretudo na questão da educação e saúde, e foi vetado. Isso vai retornar lá para o Congresso, provavelmente,
vão ser analisados. Acredito eu que, em função das negociações que foram feitas, vão derrubar o veto. Mas, de qualquer forma, é muito estranho, porque a necessidade do povo não foi reconhecida. Os mais pobres realmente vão ser mais prejudicados se faltar esses recursos aos estados e aos municípios, né? Esperamos que o Congresso, então, reveja essa situação e derrube o veto. Um comitê da Petrobras aprovou hoje a indicação de Caio Paes de Andrade para a presidência da empresa. O nome dele, apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro há um mês, só começou a ser analisado depois que José Mauro Coelho renunciou ao cargo na última segunda-feira. Para o quarto presidente da estatal assumir, ainda passará por trâmites legais que deverão demorar pouco mais de um mês. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou nesta sexta-feira para o risco real de serem declaradas várias fomes este ano e para catástrofes iminentes em vários países, frisando que 2023 pode ser ainda pior. De acordo com Antônio Guterres, a crise será de proporção global se não houver ações imediatas para evitar tal catástrofe. Além da Alemanha, que preside atualmente o G7, o grupo das principais potências econômicas mundiais integra os Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido, Canadá e Japão. Citando dados do Programa Alimentar Mundial, Guterres frisou que nos últimos 2 anos, o número de pessoas com insegurança alimentar severa em todo o mundo mais do que duplicou, chegando a 276 milhões. Se a situação não for regularizada com celeridade, todas as colheitas serão atingidas, incluindo arroz e milho, afetando milhares de milhões de pessoas em toda a Ásia, África e Américas, de acordo com o secretário-geral da ONU, que também apontou a guerra na Ucrânia como responsável pelo agravamento dos problemas que já vinham se manifestando devido a questões climáticas, a pandemia de Covid e as desigualdades sociais profundas. A guerra no leste europeu, iniciada em 24 de fevereiro, perturbou o equilíbrio alimentar global e está a levantar temores de uma crise que já está afetando, em particular, os países mais pobres. Juntas, a Ucrânia e a Rússia produzem quase 1/3 do trigo e da cevada do mundo e metade do óleo de girassol, enquanto a Rússia e a sua aliada Bielorrússia são as maiores produtoras mundiais de potássio, um ingrediente-chave de fertilizantes. Para evitar problemas de saúde causados pelos agrotóxicos, os agricultores têm buscado formas de tornar suas plantações produtivas e saudáveis. Opções como hormônios e defensivos biológicos têm aparecido com mais frequência nas lavouras. Um dado levantado pelo curso de Agricultura da Universidade de São Paulo mostra que quase 100% dos agricultores brasileiros usam os 2 tipos de defensivos, mesmo que de forma combinada, ou seja, a mistura entre agrotóxicos e defensivos biológicos. No entanto, devido ao aumento das críticas contra os agrotóxicos, grandes fabricantes têm investido cada vez mais no ramo dos biológicos. É importante lembrar que nem todo pesticida é um agrotóxico químico. Sejam insetos ou outros seres da natureza, a função de proteger uma plantação contra pragas e doenças é comum entre elas. Além de terem um custo menor de produção, os chamados defensivos biológicos defendem as plantações de forma menos perigosa. O controle de pragas por meio de defensivos biológicos sempre existiu, mas seu uso intermediado pela indústria é recente. Uma das razões para o crescimento da utilização pelos agricultores é o preço, mais em conta do que os produtos químicos. Esse custo de produção é menor, pois não são necessários ingredientes ativos importados, como acontece com os agrotóxicos. No longo prazo, o uso dos biológicos reduzem os gastos e principalmente os danos ao produtor e ao meio ambiente. O Brasil é considerado um país referência no uso dos produtos biológicos em áreas extensas. Além dele, a Europa também se destaca, principalmente a Holanda e a Espanha. Os alimentos orgânicos têm vários benefícios nutricionais, ambientais e sociais. E não faltam exemplos de hortas que deram certo, não apenas na produção, mas nos ensinamentos que um projeto da Superintendência Federal de Agricultura tem conseguido levar para crianças e adultos. É cada pé de alface bonito de se ver e tem vários tipos de folhas. A horta começou a ser cultivada há menos de 2 meses nesta escola estadual no bairro Indo Brasil, já no município de Terenos. A gente colhe e planta.
A atividade envolve os 350 alunos do ensino fundamental e ensino médio. O projeto da horta foi desta professora. Traz a interdisciplinaridade, né? Aqui, por exemplo, o professor de matemática pode calcular a área, o professor de ciências pode mostrar o desenvolvimento das plantas e assim por diante, fora nossos temas contemporâneos. Toda a assistência técnica e o acompanhamento são feitos pela Superintendência Federal de Agricultura, sem verba nenhuma de governos, apenas a boa vontade dos funcionários. Ele surgiu há 12 anos atrás com o objetivo de fomentar a produção orgânica no Mato Grosso do Sul. E durante a programação da Semana do Alimento Orgânico, normalmente em junho, nós estimulamos projetos nas escolas, nas comunidades indígenas, para estimular a produção e incentivar o aumento do consumo dos produtos orgânicos. Neste ano, o coordenador do projeto já colocou em prática 18 hortas, a maioria em escolas. Os produtos são doados por ONGs e empresas. 46 toneladas até agora de composto orgânico, 2 toneladas de calcário e 15 mil mudas de hortaliças. O resultado já está sendo colhido. A Emilene tem 4 filhos na escola e vai levar para casa algumas hortaliças. A minha pequenininha, ela adora comer alface. Se ela chegar aqui, ela pega o jeito que está aqui, ela come. Nós temos o hábito de disseminar nas salas de aula, nos componentes curriculares, através da integralidade, a questão da merenda saudável, da alimentação saudável. Já no bairro Planalto, perto do centro de Campo Grande, outra horta surgiu por meio do projeto da Superintendência Federal de Agricultura. No pequeno terreno, o seu Nicolau, aposentado, quis ter uma ocupação. Por isso, doa a maior parte do que produz. Para trabalhar, fuçar, mexer nas coisas. Porque se eu ficar em casa, eu fico ansioso, aí tem que andar na rua. Então. Pessoas experientes como o seu Nicolau e pessoas jovens como os alunos da escola. Todos vivenciam o prazer de cultivar a terra. E tudo sem agrotóxico e sem adubo químico. A gente planta uma sementinha, aí depois ela cresce e a gente come. Praticar exercícios no período noturno pode ser mais eficiente que os treinos matinais. A conclusão é de um estudo sobre como o nosso metabolismo reage às atividades físicas. Os envolvidos no estudo tiveram sua dieta e seu horário de treino controlados pelo Instituto de Pesquisas de uma universidade australiana. Para isso, começaram recrutando 24 homens sedentários com excesso de peso. Verificaram sua pressão arterial, colesterol, controle de açúcar no sangue e outros aspectos de saúde. Após a triagem, refeições compostas por alimentos com cerca de 65% de gordura foram preparadas, já que os pesquisadores desejavam saber como o horário do exercício afetaria o metabolismo. Os voluntários então comeram esses alimentos e durante 5 dias visitaram o laboratório para mais testes. Em seguida, eles foram divididos em 3 grupos, um que realizou treinos todos os dias às 6h30 da manhã e o outro que malhava às 18h30 e o último que permaneceu sedentário. As rotinas de exercícios e a dieta rica em gordura foram idênticas durante 5 dias consecutivos. Após esse período, o colesterol dos praticantes de exercícios matinais tinha subido e o sangue deles também apresentava níveis alterados de moléculas relacionadas a problemas metabólicos e cardiovasculares, com alterações que sugeriam maiores riscos de doenças cardíacas. Já o exercício noturno, por outro lado, diminuiu os piores impactos da má alimentação e mostraram níveis mais baixos do colesterol após os 5 treinos, bem como padrões melhores de moléculas relacionadas à saúde cardiovascular na corrente sanguínea. De forma surpreendente, eles também desenvolveram melhor controle do açúcar no sangue. Então, chegamos à conclusão que malhar no final do dia traz benefícios únicos para melhorar o nosso metabolismo. Mesmo com a evolução tecnológica, os riscos de se utilizar dados bancários dentro dos aparelhos de celular faz com que uma parcela significativa da sociedade prefira usar o dinheiro físico. Segundo a maior empresa produtora de dinheiro físico do mundo, a Coin Bauer, mesmo com o aumento dos pagamentos online, das moedas digitais e do pagamento sem contato, ainda há muita vida nas cédulas tradicionais. Cerca de 90% das notas do planeta são impressas, pelo menos em parte, pelas máquinas da empresa. Nos últimos anos, os níveis de produção de papel moeda no mundo todo subiram
e a empresa se empenha em produzir os dólares americanos, francos suíços, euros e outras moedas que possuem os mais recentes recursos de segurança para proteção contra a falsificação. Situações como a pandemia do coronavírus e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia fizeram com que a produção aumentasse por conta da demanda. Isso porque, de acordo com a empresa, durante as crises, as pessoas pegam dinheiro físico para ter certeza de que podem pagar suas despesas e necessidades em todas as situações possíveis em que poderão se encontrar. A revista britânica The Economist publicou um ranking das 10 melhores cidades do mundo para se viver. A maioria das cidades estão localizadas no continente europeu. Segundo o relatório produzido anualmente pela unidade de inteligência da revista britânica The Economist, o ranking é elaborado de acordo com os principais índices que valorizam uma boa qualidade de vida, como estabilidade, saúde, cultura e meio ambiente, educação e infraestrutura. Após anos seguidos na liderança do ranking, a capital da Áustria, Viena, voltou a liderar a lista das melhores cidades do mundo para se viver. Viena havia perdido o primeiro lugar no ano passado, justamente por causa do fechamento de museus e restaurantes devido à Covid. Mas a reabertura da vida cultural e social devolveu a posição que já havia alcançado em 2018 e 2019. A cidade é um importante centro da música erudita e, por isso, é chamada de Cidade dos Músicos. Segundo o relatório, a capital austríaca tomou o primeiro lugar de Auckland, na Nova Zelândia, que caiu para o número 34 devido às rigorosas medidas de prevenção que impôs devido à pandemia. Na segunda posição, aparece a capital dinamarquesa, Copenhague. Reconhecida como a cidade mais feliz do mundo, Copenhague é definida por sua vitalidade, energia e sofisticação. Suas cores vivas e arquitetura moderna marcante conquistam a imaginação de moradores e turistas. A cidade de Zurique, na Suíça, é a dona da terceira posição. Além de ser um destino admirável, limpo e organizado, Zurique é conhecida como centro bancário e financeiro internacional. Na sequência da lista, ainda aparecem em quarto e quinto lugares duas cidades canadenses, Calgary e Vancouver, respectivamente. A Itália está oferecendo 2.000 euros, pouco mais de 11 mil reais, para noivos se casarem na região de Roma. Iniciativa para diminuir a crise causada durante a pandemia de Covid-19, que não é oferecida somente para italianos, estrangeiros também. O governo da região de Lácio, onde fica Roma, definiu um projeto com o objetivo de atrair e incentivar casais a realizarem celebrações na Itália. Chamado de Neolásio com Amore, o projeto foi aberto em fevereiro deste ano com 10 milhões de euros do Fundo Nacional de Apoio às Atividades Econômicas afetadas pela emergência epidemiológica, segundo o edital divulgado pelo governo da região. Mas quais são as condições para ganhar dinheiro para casar? Conforme o edital, as inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro de 2023, através do site do governo. E ainda informa que um dos requisitos para conseguir receber o dinheiro é que os noivos contratem para a festa serviços ou produtos de empresa da região. Cada casal pode solicitar o reembolso de até 5 despesas, como, por exemplo, lembrancinhas de casamento, aluguel de carro para a cerimônia, vestido, serviços de refeições, alianças, lua de mel, entre outras mais. Ou seja, praticamente tudo o que contempla uma cerimônia de casamento. E aí, casais? Topam casar na Itália com as despesas pagas e ainda ganhar dinheiro por isso? Um cachorro acumula mais de 500 mil de seguidores nas redes sociais e faz sucesso, dando dicas sobre amor e pensamentos sobre o cotidiano. O cachorro vira-lata de nome Hunter tem apenas 1 ano e 10 meses e mora em Santa Bárbara, região central de Minas Gerais. O cãozinho tem pelagem cinza e 2 manchas brancas, uma no peito e outra na patinha dianteira esquerda. Com toda essa beleza, virou um verdadeiro especialista em ganhar visualizações e curtidas nas redes sociais.
A programação do cachorro influencer começa na segunda-feira, quando ele abre uma caixinha de perguntas para tirar dúvidas sobre treinos, enriquecimento ambiental, adestramento positivo, alimentação e também dicas sobre amor. E ainda existe o quadro O que se passa na cabeça do cachorro, onde Hunter comenta possíveis pensamentos de sua imaginação. Sua voz é dublada por sua tutora, que também filma, dirige, ilumina e edita os conteúdos. Acorda, cachorrinho, que hoje nós vamos pro mato. Vem cá, minha comigo, esse lugar irado. E ontem a página Amo Meu Pet publicou simplesmente o Timão e Pumba, aqueles personagens do filme O Rei Leão da vida real. Pois é, Timão é um cão da raça Chihuahua e Pumba um porco cinza. Os dois foram resgatados por um abrigo de animais que fica no Arizona, Estados Unidos. Mas como são animais de espécies diferentes, a convivência deles não é recomendada. Só que os dois frequentemente se visitavam, o que chamou a atenção da equipe do abrigo. Para você ter uma noção, a conexão entre os dois era tanta a ponto do Timão pegar uma carona nas costas de Pumba, relembrando a cena do filme. Separá-los poderia causar muita tristeza para os bichinhos, o que fez com que o abrigo procurasse um lar que aceitasse uma adoção conjunta. E para a alegria de todos, eles encontraram um lugar próprio para porcos, que concordou em aceitar o Timão para viverem juntos o Hakuna Matata, que significa não se preocupar pelo resto de nossos dias. E com certeza eles viverão assim. Assistir aulas por meio de avatares digitais já é possível em uma faculdade de São Paulo. A Escola de Negócios da FIA criou uma sala com o uso do metaverso. A pandemia tornou a vida mais digital. Foi a tecnologia que permitiu a continuidade dos estudos, do trabalho e até do contato com as pessoas em tempos de isolamento. O planeta se transformou e, no ano passado, o metaverso ganhou destaque com a mudança do Facebook para a Meta. O Facebook popularizou muito esse termo, né? E é um conceito em construção, mas existem algumas características onde a maioria dos especialistas acho que podem chegar num consenso. Metaverso é a terminologia usada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade por meio de dispositivos digitais. Várias pessoas precisam estar juntas online, né, dentro desse mundo, né, multiplayer. É necessário que exista uma continuidade no tempo, ou seja, quando você sai do metaverso, ele continua existindo. Um universo que há muitos anos faz parte dos games, mas que ao longo da pandemia passou a ser incorporado também em outras áreas, como no mundo dos negócios. Com home office, empresas criaram escritórios no metaverso, onde os funcionários se transformam em avatares. Você se sente como se estivesse em outro lugar. Você realmente é como se você tivesse transportado para esse mundo, né? E agora o metaverso chegou também à sala de aula. Há alguns meses, esta faculdade de negócios em São Paulo criou uma sala que usa exatamente a realidade virtual para ensinar os alunos. Por meio desses óculos, a cada dia eles são transportados para os mais diversos ambientes. Tudo começou ano passado, quando eu ministrei as aulas pela ferramenta Zoom. Era muito chato, monótono, os alunos não entravam na sala de aula. Então eu falei, opa, temos que inovar, fazer algo. Que tal trazer um filme para o nosso mundo? Então eu pensei que se eu der uma aula no metaverso, quem está assistindo a aula parece que está num filme e está fazendo uma interação em tempo real com o professor. Os cenários são bem diferentes do ambiente escolar. E hoje vamos ter uma aula diferente, uma aula nesta praia maravilhosa. Hoje será aqui um dia diferente. Os alunos aprovam. Colocou o óculos ali, você está em outro mundo, em outra realidade que você não quer mais sair. A pandemia fez com que todo mundo mudasse, mas eu não imaginei que a gente ia mudar
para um mundo completamente diferente. Assim você se sente mais motivado, porque parece um jogo, né? Você tá indo lá se divertir com seus amigos virtualmente e ainda parece que tudo é um joguinho, tal. Você parece estar jogando fazer um jogo de aprender. A diretora explica que a tecnologia aproxima os estudantes do conhecimento. E aí eu quero entender o coração, vai ser de dentro para fora. É que com os óculos de realidade virtual, o aluno é transportado para qualquer lugar, inclusive para dentro do corpo humano, onde pode ficar frente a frente com qualquer órgão. Então é vivendo, entrando nessa realidade e convivendo, você faz parte da aula, você não é mais um espectador. Especialistas dizem que o uso do óculos por mais de 40 minutos causa náuseas, mas sem movimentos bruscos de vídeo. Os alunos dizem que podem usar o equipamento por horas sem nenhum mal-estar. O problema da tecnologia hoje, segundo a diretora, é o alto preço do equipamento e a velocidade da internet, ainda defasada para a maioria dos brasileiros. Mas quando esses fatores deixarem de ser empecilhos, diretora e alunos dizem que todos têm muito a ganhar com esse tipo de aula. Ganhamos muito, porque agora o aluno, em qualquer lugar que ele tiver, ele vai entrar, ele vai querer vir para a aula. A pessoa saiu de uma reunião, ela entra, uma criança, ela entra, o planeta ganha, porque não tem esse deslocamento. A gente vai reduzir esta poluição e o aluno vai ficar apaixonado cada vez mais e dá 10 minutos, troca a cena, troca a roupa, troca tudo. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? É tipo uma montanha russa em sala de aula. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz.